Olá, tudo bom? Que bom te encontrar por aqui. A gente teve uma excelente consulta e agora eu quero te ensinar um pouquinho sobre o método sintotermal. O método sintotermal ele vai abranger dois aspectos principais: o muco, a observação do muco, e a observação de temperatura basal, tá? Ele não vai avaliar somente o ciclo, ele vai ajudar a empoderar a mulher. Ele ajuda a gente a conhecer, entender o nosso corpo e a dinâmica sem necessidade de nenhuma intervenção, tá? Então, com isso, você vai saber exatamente quando é sua fase ovulatória, quando é sua fase folicular, porque você vai ter isso nas suas mãos. E como que ele funciona? Ele se baseia na possibilidade de a gente conhecer a nossa janela fértil, observando os sinais naturais do nosso corpo, e a gente pode ter foco em gravidez, em contracepção e também em autopercepção e saúde ginecológica, porque quando a gente sabe o que está acontecendo no nosso corpo, que é normal, a gente também consegue entender o que está acontecendo de errado, tá? O que a gente vai avaliar aqui? Então, como eu disse, muco cervical e temperatura basal, tá? A gente precisa observar que o muco cervical ele vai ser construído e ele é extremamente importante para a fertilidade. A gente precisa desse muco cervical para que o espermatozoide ele seja armazenado, transportado, nutrido dentro do corpo feminino. Então é um aspecto muito importante da fertilidade da mulher, tá? E a temperatura basal, ela vai indicar pra gente as flutuações hormonais ao longo do ciclo. Então, ele permite que a gente entenda como que tá esse equilíbrio entre a fase folicular, que é aquela que vem antes, eu já vou explicar como que funciona, e a fase lútea, que vem depois, tá bom? Então, como que a gente vai fazer essa avaliação de temperatura basal, tá? Depois de mais ou menos uns 5 anos rastreando minhas pacientes, a coisa que eu mais escuto é por que nunca ninguém me contou que isso era possível, tá? Muita gente não conhece a observação do ciclo pela temperatura basal, ou às vezes se conhece e não pratica, ou às vezes se conhece ainda tem muitas dúvidas sobre como fazer essa medição. Então, essa é uma forma de você ganhar autonomia no teu corpo, é uma forma de você ter mais liberdade e também uma forma de você conseguir buscar a gestação com temperatura basal é escolher o termômetro correto, tá? Todo mundo acha que alguns métodos de observação exigem o uso de um termômetro de temperatura basal, ou o centesimal, tá? Mas vários métodos já vêm utilizando os termômetros digitais comuns, né? Eu usei por muito tempo os termômetros digitais comuns e só depois eu passei a fazer essa observação com termômetros basais e que teoricamente seriam mais precisos, mas eu não vi muita diferença no resultado. Eu acredito que não faz muita diferença a gente usar um centesimal ou então um digital comum, desde que seja um termômetro de boa qualidade, tá? Os termômetros digitais, eles são mais baratos, eles são mais acessíveis e eles costumam gerar uma adesão melhor, porque às vezes tem que comprar um termômetro específico, isso pode gerar aí alguma dificuldade para você e você atrasar o início da sua medição da temperatura basal. Então a gente perde aí um gap importante que é aquele momento que você aprende sobre temperatura basal e que você já quer aplicar. Além disso, a gente pode ter termômetros de vidro, né? Eles são proibidos em muitos lugares, eles não são indicados para fazer temperatura basal. O termômetro de testa ou o termômetro auricular, eles também não são indicados e hoje a gente já tem termômetros via Bluetooth ou até mesmo no smartwatch, tá? Esses daí podem ser utilizados. Mas no geral, o digital, ele vai ser o melhor, o que vai funcionar melhor, tá? É o mais conhecido, mais utilizado no mundo. E aí você tem que colocar no local, esperar fazer a medição de temperatura e quando soar o bip você retira e faz a anotação, tá bom? Então, qual é o local de medição ideal, tá?
tá? Alguns métodos falam que a gente pode fazer ou sublingual ou vaginal, tá? A temperatura axilar, ela não é uma temperatura boa para ser feita, porque ela tem muita flutuação. Então imagine, tá muito calor, você vai dormir com as axilas coladas no corpo, vai aquecer demais essa região. Ou então você ligou o ar-condicionado uma noite, isso também vai alterar a sua temperatura. Então a melhor forma, né, e que a medicina chinesa mais indica, é a medição vaginal. Aline, quanto que do termômetro tem que entrar na minha vagina? Não precisa entrar o termômetro inteiro, isso vai mudar conforme as fases do ciclo. Conforme você for tendo um muco mais líquido, você vai naturalmente inserir mais profundamente o termômetro, mas isso não faz a menor diferença, porque não tem alteração de temperatura dentro do canal vaginal. Então você mergulhou pelo menos a ponta metálica do termômetro no canal vaginal, tá ótimo, tá bom? Já foi feita, já é o que você precisa para fazer essa medição. Regularidade, a gente precisa fazer essa medição todos os dias, incluindo o período menstrual. O período menstrual também é um momento importante da gente fazer a medição, isso porque dentro da medicina chinesa a gente consegue avaliar algumas coisinhas que não estão no lugar, né? Que deveriam estar diferentes. Pontualidade, a gente deve fazer sempre no mesmo horário, tá? A temperatura, ela vai se elevar 0,09% por hora. Então, cada hora de atraso, você vai precisar reduzir 0,1 grau Celsius. 0,1 grau Celsius se você estiver adiantada, ou se você estiver adiantada, você vai aumentar 0,1 graus Celsius por hora, tá bom? Isso é importante para você poder fazer essa regulação, tá? E aí, para que a gente está olhando, tá? A gente vai olhar para cá, para o nosso ciclo. O que acontece dentro do ciclo feminino? A gente tem, o nosso ciclo, ele serve para a gente maturar um óvulo, tá? Então, aqui em cima a gente vê o ciclo ovariano. Então, o óvulo, ele vai crescendo, o folículo, na verdade, vai crescendo, crescendo, crescendo até ele atingir o estágio ideal, onde ocorre a ovulação, e depois dessa ovulação, esse tecido que sobra, né, essa estrutura, ela vai se transformar no corpo lúteo, que então vai começar a secretar um hormônio que chama progesterona. Mas eu já vou explicar isso aqui pra você, tá bom? E aí, olha só o que acontece com a nossa temperatura. Aqui ela vem baixa, 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 baixa. Ah, eu ovulei. E aí a temperatura sobe, 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 né? Então, como que isso acontece? A gente tem dois hormônios que são os principais dentro do ciclo menstrual, que é o estradiol, ou estrogênio, e a progesterona. Nessa fase aqui do crescimento, o corpo, os folículos, eles começam a secretar muito estradiol. E o estradiol, ele é um hormônio mais frio, que a gente chama na medicina chinesa de um hormônio mais yin. E quando ele atinge o seu pico, ele vai lá, ele avisa o nosso cérebro que vai secretar o LH, que vai provocar a ruptura dessa membrana folicular e vai acontecer a ovulação. Quando isso acontece, é que a mágica ocorre. Depois de 4 horas da ovulação, eu tenho essa estrutura de corpo lúteo completamente formada. E quando isso acontece, a progesterona ela passa a ser secretada. Então, 4 horas depois, eu já tenho progesterona circulante, o suficiente para o quê? Elevar minha temperatura basal. A progesterona, ela é um hormônio termogênico. Então, se houve aumento de temperatura basal entre 0,2 e 0,3, a gente tem certeza de que a ovulação aconteceu. Mas para ter certeza mesmo, eu preciso de 3 temperaturas mais altas. Vamos ver como isso funciona aqui no gráfico, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico de temperatura basal. Aqui na fase folicular eu vejo temperaturas mais baixas, né? Aqui, o que é essa linha de cobertura? A linha de cobertura é ou a média entre as temperaturas foliculares ou a temperatura mais alta que foi medida na fase folicular, tá? Isso vai ajudar a gente a entender o momento da ovulação. Então, se eu tenho um aumento de temperatura, se passou da minha linha de cobertura, eu sei que depois de 0,2, 0,3 graus, eu consigo saber se eu tô ovulando ou não, tá? A fase folicular e a fase lútea, elas vão ser equilibradas em duração, então o ideal é que elas durem entre 14 dias cada uma, mas isso vai variar de mulher para mulher e tá tudo bem, a gente considera normais ciclos entre 27, 26 dias até 31, 32 dias, tá bom? A ovulação, ela vai ser confirmada, como eu disse, então, com 3 dias de temperaturas elevadas. E o que é normal aqui na fase folicular? Ter temperaturas entre 36,2 e 36,6. E na fase lútea, ter temperaturas entre 36,6 e 37. A elevação da temperatura, né, essa elevação térmica para o pico, né, de ovulação, ele vai ser aqui de 0,3 ou 0,5, mas isso vai ser muito diferente de mulher para mulher. Às vezes com 0,2 a gente já sabe que essa mulher
ovulou. E como que você vai saber isso? Porque vai ficar claramente visível um gráfico bifásico, né? Então eu vejo claramente que eu tenho uma fase folicular e que eu tenho uma fase lútea depois disso, tá? Como que a gente vai entender aqui como que funciona a fertilidade nessa bagunça toda, tá? O dia do pico, que é o dia da ovulação, teoricamente, é o último dia que a gente vê um muco fértil. A gente já vai falar sobre muco daqui a pouquinho, tá bom? Então, vocês vão ver que o muco vai ficar mais elástico, mais transparente, mais aquoso. Ele é um muco que, às vezes, ele vai grudar nos dedos, assim, você vai conseguir esticar e ver essa elasticidade desse muco. O dia anterior da ovulação, da elevação do pico, da elevação da temperatura, é provavelmente o seu pico ovulatório, ou seja, o dia da sua ovulação. O muco cervical, ele também deve ser anotado durante o ciclo. Então, é uma coisa que você também pode colocar aí no seu aplicativo, tá? E também as interferências devem ser anotadas. O que pode ser uma interferência? Dormiu mal à noite, consumiu bebida alcoólica, usou alguma medicação, tudo isso pode gerar uma interferência na temperatura basal. E não só isso, gente, o que eu já encontrei de briga de marido aqui na temperatura basal, porque a temperatura acaba elevando. Então, o estresse também pode gerar picos aqui na fase folicular ou na fase lútea também, tá bom? E aí, como que eu vou olhar esse período fértil? Bom, quando a gente fala de muco, a gente fala de temperatura, a gente está querendo buscar exatamente entender esse momento. Se você está, por exemplo, prevenindo uma gestação, você vai evitar ter relações nessa fase. Agora, se você, como eu imagino, está querendo engravidar, então esse é o momento de você o quê? Aproveitar, tá bom? E isso é fundamental de entender, porque até hoje eu recebo no meu consultório mulheres que não sabem exatamente quando é o seu período fértil, o que tá tudo bem, porque a gente não tem uma educação reprodutiva adequada. Então, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Uma mulher, ela não vai estar fértil todos os meses, todos os dias do mês. Essa fertilidade, ela vai acontecer quando esse aumento do estrogênio vai demonstrar pelo aumento do muco, porque uma coisa que a gente sabe que a mulher tem um estrogênio bom é quando ela tem um muco bom, tá? Um espermatozoide, ele pode sobreviver quando ele tem uma excelente qualidade, aquele espermatozoide assim, ó, dos sonhos, por algo em torno de mais ou menos 5 dias dentro do corpo feminino, o que dá tempo suficiente para que ele passe por todas as transformações que ele precisa passar e fecunde o ócito. A nossa temperatura, certamente, ela não vai avisar quando a gente está fértil, né? Exceto pelo primeiro dia de subida da temperatura. Já o muco, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele é um preditor, uma vez que esse ganho de yin, de água, ele vai sinalizar a aproximação do período fértil do ciclo. Depois de fazer isso por mais ou menos 2 ou 3 meses, essa mulher vai ser capaz, né? No caso você, vai ser capaz de perceber quando as mudanças do seu corpo vão sinalizar a aproximação do seu pico de fertilidade, né? A minha orientação é que vocês intensifiquem a atividade sexual no período, na fase fértil, para que vocês alcancem aí a gestação, tá bom? Quando o parceiro tem algum fator masculino, o ideal é que a relação seja praticada o mais próximo possível da ovulação, porque aí a gente sabe que aquele espermatozoide não tem uma chance boa de sobreviver, mas aí a gente dá uma forcinha para ele, usando aí esse método de ter relações mais próximas aí da ovulação, tá? Isso vai favorecer que os espermatozoides estejam em melhor forma quando encontrarem um óvulo, tá? E aí, o que a gente tem aqui de dados, tá, gente? Para vocês aí otimizarem o seu processo de fertilidade. Então, no dia do aumento da temperatura, a chance de uma mulher conseguir uma gestação tendo uma relação nesse dia é de 10,3%. Um dia antes da ovulação, 21,2% de chance. 2 dias antes da ovulação, 25,5%. 3 dias antes, 23,7%. E aí, por assim vai. Então, o que a gente percebe é que a maior chance de gestação está presente nos 3 dias anteriores e no dia da elevação da temperatura. Depois da elevação da temperatura, aí a gente já tem um percentual, uma chance de engravidar menor do que 5. Mas ainda vale a pena ter relação um dia depois da temperatura ter subido. Ah, Aline, não olhei meu muco esse mês, não estava ligada. Aí quando eu vi a temperatura já tinha subido. Aproveita esse dia e manda ver, tente. Bom, e aí a gente entendeu então por que a gente precisa fazer
o método de temperatura basal, para a gente entender que se a gente realmente ovulou, a gente garante essa ovulação. Agora, como que eu faço para saber quando eu tô pertinho do meu período fértil? Aí já entra, né, a nossa observação do muco. Tem sempre alguma coisa saindo da nossa vagina, ou é fluido cervical ou é menstruação, né? Isso é parte daquele microambiente altamente populoso de fungos e bactérias, né? Esse microsistema, ele vai se manter somente quando existe uma umidade controlada naquele local. Então eu preciso que tenha alguma coisa saindo da minha vagina para tá tudo bem, tá? Assim que termina a menstruação, a gente vê o crescimento e a modificação do muco. No primeiro momento, um muco mais seco, depois um muco mais pegajoso, depois mais cremoso, e aí a gente chega aqui nesse muco mais elástico e transparente. E depois a gente volta novamente a uma fase mais seca, ou pode ser inclusive que a gente encontre esse muco mais pegajoso ou cremoso nessa fase, tá? Mas no geral, a gente vai estar muito mais seca do que anteriormente. Quando existe esse aumento da progesterona, isso vai ajudar, como ele é um termogênico, ele aquece, ele vai ajudar a secar os fluidos. Por isso a gente tem aí uma diminuição da lubrificação e da produção de muco nessa fase, tá? Como que eu vou observar, né? Antes de falar do método perfeito, a gente vai falar de outras formas de perceber o seu período fértil sem inserir o dedo no canal vaginal. Então, o muco cervical na calcinha, ele é um sinal de fertilidade. Então, quando eu tenho aqui uma mancha na minha calcinha arredondada, esbranquiçada, como se fosse realmente uma gota de água, isso está mostrando para mim que o meu muco tem bastante água e é um muco mais fértil. Ele tende a formar essas manchas mais arredondadas, tá? Quando eu estou numa fase menos fértil, o muco ele tende a formar manchas retangulares e lineares. Isso é interessante porque a gente consegue observar mesmo se a gente não inserir o dedo no canal vaginal. Mas existem outras opções também. Essa outra ferramenta, que é maravilhosa, vocês veem que aqui é tudo muito caro para vocês fazerem esse trabalho de observação do corpo, né? Que é o papel higiênico, né? Quando a gente está no período fértil, o muco ele fica escorregadio e depois de fazer xixi, devido à força que a gente faz no assoalho pélvico, a gente consegue perceber uma descarga de fluido cervical. Quando a gente passa o papel e desliza, como se tivesse, quando esse papel ele desliza, como se tivesse algum tipo de lubrificante na nossa vagina, ou como eu gosto de falar, como se tivesse uma baba de quiabo, inclusive vai aí a dica, quiabo é ótimo para fazer um bom fluido cervical, tá? Essa é uma percepção muito importante. Inclusive, ele é um ponto importante para você se perguntar, né? Você fala assim, ai, nossa, eu não tenho muco fértil, eu não percebo nada. Mas será que quando você se limpa com um papel em algumas fases do mês, você já não percebeu esse papel escorregando, né? Então, é o momento, às vezes, de você dar uma olhadinha ali no teu muco. E por último, mas não menos importante, o método perfeito, né? Funciona assim. Mulheres que tenham relação interna, né, com ejaculação interna, devem fazer observação do fluido cervical longe dessas relações sexuais para não confundir muco com esperma, tá? Então, por exemplo, você costuma ter uma relação aí, normalmente relações com seu marido às 18 horas. Você pode fazer observação do muco ali no fim da tarde, né? Um pouco antes de acontecer, você observa teu muco, anota o que precisa anotar e tranquilo, tá? Como que a gente vai fazer essa observação? Vai lavar bem as mãos, vai inserir os dedos no canal vaginal e depois vamos observar o muco, tá? O que a gente vai encontrar aqui? A gente pode encontrar um fluido seco, que é o que eu falei, primeira fase do ciclo, depois da menstruação a gente vai ter esse fluido mais seco. Você insere o dedo no canal vaginal, ele sai molhado, mas ele seca muito rapidamente. Rapidinho ele já secou do seu dedo. Um muco mais pegajoso, que aí ele é uma textura emborrachada, né? Nessas fases aqui que eu tô, aqui a gente não tem chance de engravidar, né? Não tem chance assim, existe uma possibilidade, é claro, sempre existe. Mas aqui a chance é diminuída de uma gestação. Depois a gente vai ter o muco cremoso. Ele parece assim, desde um creme Nivea até um hidratante bem fluido, tá? E conforme ele vai ganhando água, e aí a gente vê bem uma progressão, né? Ele vai ficando cada vez mais fluido, ele pode chegar aqui ao muco clara de ovo. O que é o ideal do muco clara de ovo? É um muco transparente, um muco que estica entre os dedos e ele não se quebra facilmente. Esse é o muco ideal. Aline, mas eu tenho só aquele muco que quebra. Tem problema? Problema nenhum. Tá tranquilo, também consegue gestação normalmente e a gente vai trabalhar para melhorar isso cada vez mais, tá? Existem algumas medicações que podem alterar o muco e alterar a temperatura basal. Então eu trouxe aqui para vocês, só para vocês saberem o que é, caso vocês façam uso de alguma medicação dessa,
a gente conversa e aí a gente adequa o método ou vê se é necessário ou se, enfim, não vamos fazer, tá bom? Anticonvulsionantes, diuréticos, antihistamínicos, antitérmicos, drogas de Parkinson, broncodilatadores, antipsicóticos, antidepressivos. Efeito recente de anticoncepcional também muda. E o clomifeno, porque vai alterar ali o muco, porque ele dá uma consumida no teu rim, né? Então, essas são as medicações. Olha, eu tava fazendo a medição, usei algum desses medicamentos. Tem que anotar lá no seu aplicativo pra gente saber que se tiver alteração de temperatura inesperada, a culpa provavelmente é da medicação, tá? Circunstâncias especiais, né? Aline, eu vou fazer uma viagem, vou mudar de fuso horário. Olha, evita anotar as temperaturas basais, tá? Foi viajar? Vai mudar de fuso horário? Vamos evitar fazer essa medição, mas eu quero continuar fazendo, porque senão eu vou perder minha rotina. Vamos fazer e aí depois a gente observa. A gente vai excluir as temperaturas que estiverem muito fora da curva e fazer a observação assim. Pacientes que trabalham à noite, tá? A gente pode fazer a medição ainda assim, depois do maior período de sono, e a gente observa o gráfico de pelo menos um ciclo e vê se dá para continuar fazendo ou não, tá bom? Trabalho em turno, aí é mais complicado, a gente não consegue fazer essa medição de temperatura basal. Eu espero que você tenha entendido todos os detalhes que eu trouxe aqui para você.